Olá pessoal, eu sou Daniel Guzmán, médico especialista em dor crônica. Estou começando uma série de vídeos para a gente poder esclarecer algumas informações sobre as dores crônicas. Espero que isso possa tirar algumas das dúvidas que vocês tenham sobre o assunto. E eu tenho certeza que essa experiência vai ser bem edificante. E aí, vamos nessa? Então, você já ouviu falar em dor crônica? Vamos a alguns detalhes que talvez você desconheça. A topada foi no dedo, mas é no cérebro que você percebe a dor. É mentira dele! Não, não é mentira. Eu sei que a tia Maricotinha te ensinou que existe o arco reflexo, que te protege, blá blá blá. Mas calma, Padawan. Aqui é como faz, como mostra. Eu vou te explicar o que é. Sim, você aprendeu certo. O arco reflexo ocorre em resposta a um estímulo nocivo e que a dor é um desses estímulos capaz de desencadear um arco reflexo. Mas se você der um Google, também vai descobrir que ele é um ato involuntário e, portanto, não foi por causa da dor que você retirou a mão, foi por causa desse reflexo. É só dar um Google que você vai ver isso. Aqui entra o nosso primeiro nó a ser desfeito. Nocepção e dor são coisas totalmente diferentes. Vamos voltar ao arco reflexo para explicar melhor essa história. Existem sensores para dor espalhados pelo corpo. Os cientistas chamam eles de nociceptores. Se você reparar, existem outros receptores de calor, frio, pressão, tato, todos eles ali. Pode ser tanto na pele, como pode ser numa víscera também. Qualquer um deles pode desencadear o que a gente chama de arco reflexo. Quando o noceptor é ativado, ocorre o que a gente chama de transdução. O estímulo doloroso sai da periferia, não necessariamente da pele, também pode ser de uma víscera, e segue seu destino até a medula. A primeira resposta acontece já na medula, que ordena um arco reflexo. Isso acontece independente da ação do cérebro. Ele até fica sabendo o que aconteceu, mas ele não interfere nesse processo. Acabou. Já está desvirtuando já. Tá bom, então chega de reflexo. Arco reflexo. Acho que já deu para entender que uma coisa é arco reflexo, outra coisa é percepção de dor. Então vamos continuar com a nossa percepção. Bora! Depois da transdução, acontece a transmissão da informação que houve uma agressão, um estímulo álgico. Essa informação passa da medula ao cérebro, mas pode ser inibida ali mesmo, que é o que a gente chama de modulação periférica. Vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Mas vai ser no cérebro que essa informação vai ser processada, ou seja, percebida e interpretada como dor. Até agora nós estamos falando de nocepção. Ela termina com a percepção do estímulo álgico. Também vou explicar isso mais lá na frente. Aí é a diferença entre nocepção e dor. A nocepção começa quando algum estímulo impressiona os noceptores na periferia e passa para a medula. Chega ao cérebro como uma informação, que é a tal da percepção, e a partir do momento em que a informação foi interpretada pelo cérebro, aí é que a gente passa para a dor propriamente dita. Antes disso, era só o que a gente chama de nocepção. Mas é justamente aqui que mora o perigo. Cada cérebro, ele interpreta a dor de um modo diferente do outro. É por isso que nós dizemos que a dor é uma experiência individual. Vai de indivíduo para indivíduo. O mesmo estímulo afeta de maneira diferente dois indivíduos. Então, isso acontece porque o limiar de dor desse indivíduo aqui
ele é maior que o limiar de dor desse outro indivíduo aqui. Tá vendo que foi o mesmo estímulo, mas só que esse outro aqui sentiu antes. Então, traduzindo para o português, o limiar de dor é o quanto que você aguenta do estímulo doloroso, tá? Que seu nociceptor sentiu, até que o seu cérebro consegue interpretar isso como dor. Isso vai variar de indivíduo para indivíduo. O limiar de dor é o quanto de estímulo até que você sinta dor. Agora, existe um outro limiar, o limiar de tolerância. É o quanto de intensidade para essa dor se tornar uma coisa insuportável. Isso também vai variar de indivíduo para indivíduo. O componente mais importante que influencia nesses dois limiares é o que a gente chama de modulação da dor. Essa modulação acontece tanto na medula, que é o que a gente chama de modulação periférica, quanto no cérebro, que é a modulação central. Para explicar de uma maneira bem simples, a modulação serve basicamente para duas coisas. A primeira é diminuir a sensação de dor, com o que a gente chama de analgesia endógena. Tá? O nosso cérebro produz substâncias semelhantes à morfina. A gente descobriu isso não faz tanto tempo assim. Tá? São os peptídeos endógenos. A segunda é para avisar que a informação já foi recebida e que a periferia, ou seja, os nociceptores, eles não precisam mais ficar mandando essa mensagem. Olha, está acontecendo aqui um estímulo álgico. É o famoso, né? Essa história de limiares e de individualidade da dor lembra um conceito super bacana da neurobiologia, que é a teoria do portão, ou do portal, ou da comporta da dor. Como é que é isso? A teoria do portão da dor diz que é o seguinte: uma informação que está acontecendo, um estímulo de dor, ela chega na medula, mas ela não consegue seguir em frente, porque existe um neurônio inibitório que mantém esse portão fechado. Esse círculo aí, ele está representando o que é o portão, tá? Seria a fibra lenta, C, que chegou lá do nociceptor, tá? Lá na medula, tá? Ele chegou nesse neurônio intermediário que vai levar essa informação lá para o encéfalo. Só que o interneurônio inibitório está inibindo que essa informação continue. Então você vê que aí está tudo branquinho, nenhuma informação está passando por causa desse interneurônio inibitório. Então a gente pode dizer que ele é um porteiro. Tá? Ele fica ali observando e não deixando passar essas informações de dor. É o porteiro, o severino. Tá? Então, quando acontece um estímulo doloroso, né, essa fibra C leva essa informação até lá e ela faz uma sinapse com esse neurônio, esse interneurônio inibitório, então você acaba inibindo a inibição. Tá? Essa inibição cessa. E com isso, o estímulo doloroso que venceu o limiar de dor passa para o encéfalo. Ou seja, você inibe a inibição. A inibição cessa. Por quê? Porque a própria fibra C inibe a ação desse interneurônio inibitório. Então, essa inibição que estava sendo mantida pelo neurônio inibitório cessa. Tá? Então, a informação passa porque o portão se abre. Né? Isso, que nem eu disse, é porque o estímulo que chegou foi forte o suficiente para poder vencer o limiar de dor, que, como eu disse, é individual. Ou seja, é um portão aberto. E se o portão está aberto, passa todo mundo. Tá? Você abriu ali e é a confusão, invasão de campo. Só que o nosso sistema nervoso, o nosso corpo é inteligente. Tá? O que acontece? Tá? A gente
tem outras fibras que também chegam nesse interneurônio inibitório. Tá? Principalmente as fibras abertas, que são fibras mielinizadas. Entendeu? Elas tanto levam uma informação lá para o encéfalo, como elas também fazem, estimulam esse interneurônio inibitório e competem com a inibição que a fibra C fez nele. Então, o que acontece? Você acaba diminuindo o estímulo doloroso com um estímulo tátil, um estímulo por calor, por frio. Então, você vai acabar diminuindo a dor. Tá? Então, essas fibras somatosensoriais, elas transmitem essas informações numa velocidade maior que as fibras da dor. Porque as fibras de dor, elas são não mielinizadas. E as fibras, a beta, elas são mielinizadas. Certo? Então, elas são mais rápidas. Elas não se deixam ultrapassar, ou até ao contrário, ultrapassam essa informação que chegou pelas fibras C, que são as fibras de dor. Tá? E é por isso que, instintivamente, a gente fricciona o local da pancada. Por quê? Porque a gente, com isso, está querendo estimular essas fibras que são mais rápidas para elas poderem estimular o interneurônio inibitório que vai inibir essa passagem, e com isso, diminuindo o estímulo doloroso. E é pelo mesmo motivo que a gente faz ali a bolsa de água quente ou então a bolsa de gelo. Para quê? Além dela atuar no local, diminuindo edema, diminuindo toda aquela reação inflamatória, ela também vai levar essa informação pela fibra somatosensorial, estimulando o interneurônio inibitório e inibindo o estímulo doloroso. Tá? Mas vamos agora subir com o estímulo doloroso lá para o cérebro. Tá? Quando ele chega no cérebro, essa informação é distribuída para as regiões responsáveis por emoções, estresse, atenção e localização desse estímulo doloroso. Além de localizar onde está acontecendo o problema, o cérebro reage ordenando um impulso inibitório descendente. Tá? Além disso, ele vai catalogar essa experiência dolorosa para futuras reações quando você tiver de novo a mesma dor ou uma dor semelhante. E é justamente nessa catalogação de experiências que reside as diferentes reações de cada indivíduo. Por isso que a gente diz que cada pessoa reage de maneira diferente à dor. Dependendo das condições em que essa experiência dolorosa aconteceu, a memória, o afeto e as demais particularidades psíquicas vão ser capazes de modificar as características e intensidade dessa dor atual ou futura, principalmente a futura. O que é um impulso inibitório descendente? É o que a gente chama de modulação central da dor. Está na hora, então, da gente descer no elevador. Vamos lá. O que é isso? Está lembrado desse carinha, o tal do interneurônio inibitório? É aqui que esse tal impulso inibitório descendente vai atuar também. Tá? Também vai ser o local de ação. Por que acontece isso? Por que a gente precisa inibir esse interneurônio inibitório? Lembra disso? Esse carinha está aqui justamente para fazer a função de já sei, não precisa mais me avisar que está doendo. Eu já entendi que está doendo e já estou tomando as providências para poder diminuir a dor. Para poder me afastar do estímulo doloroso, além do arco reflexo. Né? E sem um impulso inibitório descendente, esse portão não ia se fechar. Por quê? Porque a partir do momento que esse portão abre, para ele poder fechar de novo, só aquela fricção, só o gelo, ele não vai ser o suficiente. Mas você precisa de vir uma ordem lá de cima, que é para poder acontecer essa inibição descendente. Tá? Aliás, é justamente quando essa modulação central, esse impulso inibitório descendente, ele se altera, é que acontece um fenômeno chamado sensibilização central. O que é isso? É quando dá ruim na modulação central. Entendeu? E aí a gente tem esse fenômeno de sensibilização central.
Como é que isso acontece? Né? Se a catalogação da experiência dolorosa for resultar numa experiência traumática, ruim, que normalmente é assim que a dor acontece, né? Ninguém gosta de sentir dor, a nova exposição ao estímulo nóxico, ou seja, que resulta numa transdução e na nocicepção efetiva, ou seja, você conseguiu vencer aquele limiar de dor, isso vai reativar também as áreas cerebrais envolvidas, que foram ativadas quando chegou da primeira vez esse estímulo doloroso. Tá? O nosso sistema límbico, responsável pela afetividade e as nossas emoções, ele não gosta de lembranças ruins. E a cada nova exposição a essas dores, né, ele vai tomando essa experiência, tornando essa experiência cada vez mais desagradável. Por quê? Porque faz você lembrar de que aquela dor não foi legal, levando a um processo psíquico chamado de evitação. É como aquele jogador que já machucou o joelho e que ele evita a dividida. Né? Você pode ver que o nome desse tipo de processo é uma evitação. Mas o estímulo nóxico ainda está ali. E a evitação já não adianta mais. O resultado é que, ao invés de mandar um estímulo inibitório descendente, o cérebro anula esse processo. Ou seja, você inibe a inibição. É por isso que dá ruim. Tá? Você, pelas suas memórias, pela maneira como você lidou com aquela dor, viu? Você acaba inibindo essa inibição. Você não tem mais esse estímulo inibitório descendente. Ou então ele está alterado, ele está sensibilizado. Você sensibilizou o seu sistema nervoso central. Então, com a inibição da inibição, aquele efeito já sei acaba. E se você não manda mais ninguém lá para baixo e aquele seu neurônio inibitório já não está mais fazendo um Cláudia, senta lá, o que acontece? Bagunça. Passa todo mundo. Entendeu? A relação sua com a dor, ela passa a ser... Você já não precisa mais, inclusive alterando seus limiares de dor. Seus limiares de dor também vão se alterar, justamente porque você já não tem mais aquele efeito já sei. E você já não tem mais aquela sua inibição central, ou então, pelo menos, ela já não é mais eficaz como um dia já foi. Então, o que é pior dessa história? É que não precisa que exista uma lesão ou um defeito estrutural para que a pessoa sinta dor. Agora eu acho que eu te confundi. Você deve estar dizendo, como é que é? Não entendi. Hoje a gente já sabe que a principal característica da dor crônica é a sensibilização, que ela pode ser uma sensibilização periférica, tá? Ou também uma sensibilização central. Essa sensibilização periférica, ela merece, inclusive, uma discussão até maior. Num outro vídeo eu vou explicar isso melhor. Que é o que a gente chama de modulação periférica. Vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Mas a maior parte dessas dores decorre não da presença ou da intensidade da lesão. Tá? Você já não tem mais que ter aquela lesão ali. Tá? Hoje, o que a gente sabe? Que em alguns casos nem é necessário mais a presença dessa lesão, mas a simples exposição a uma situação desagradável que ative a memória da dor já é o suficiente para desencadear a sensação desagradável experimentada como dor anteriormente. Como é que é isso? Se eu ter aquela dor me deixava estressado, agora ficar estressado faz aparecer a dor. O seu cérebro confunde essas coisas. A sensibilização central provoca essa confusão dentro do seu cérebro. Então, você já não precisa mais ter a lesão. Por exemplo, a hérnia de disco, você já pode até não ter mais aquela compressão, aquela inflamação já pode ter ido embora. Mas de você lembrar, de você ficar estressado, ou então alguma atividade que te lembre que aquele movimento te fazia ter dor, volta a ter aquela mesma sensação e você tem uma dor igualzinha, mas você já não precisa mais ter uma lesão.
Em algumas doenças, cujo principal sintoma é a dor, como por exemplo a fibromialgia ou então o reumatismo, esse fenômeno ele fica ainda mais evidente. Ah, bom, então assim sim. Essa situação é extremamente desconcertante para o portador de tais diagnósticos, pois parece, para quem está de fora, que não existe nenhum motivo para a pessoa ter dor, já que não existe nada machucando o indivíduo no presente momento. Mas o que está doendo agora é a memória daquela dor. É assim que a dor se torna crônica. Você já não tem mais a necessidade de existir aquele estímulo doloroso naquele exato momento. A notícia boa é que as dores crônicas, elas têm tratamento. A gente tem como mudar, inclusive a gente tem como reverter ou então pelo menos diminuir essa sensibilização central. E é justamente através do tratamento com especialista em dor crônica é que a gente consegue fazer essas alterações. Existem inúmeras modalidades terapêuticas para a gente conseguir fazer essa alteração, fazer essa reversão.